Fala pessoal, e aí, beleza? Hoje vamos de potenciação, só a ideia de potência, e teremos outro vídeo com as propriedades de potência. Então vem comigo aqui pessoal. Então vamos lá, potenciação. A potenciação indica multiplicações de fatores iguais. Observe, por exemplo, o produto de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 pode ser indicado como sendo 3 elevado a 4. O expoente aqui em cima indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Correto? Então eu tenho 3 elevado a 4, significa que é o 3 4 vezes. Assim, o símbolo a elevado a n, quando a é um número inteiro e n um número natural, maior do que 1, depois a gente vai explicar isso aqui, significa o produto de n fatores iguais a a. Então, por exemplo, por definição eu tenho que a elevado a n é o a vezes a n vezes, conforme é o expoente. Beleza? Então, a é a base, que eu já tinha comentado aqui em cima, n é o expoente. Esse expoente ele não pode ficar em cima do número e nem do seu lado esquerdo. O expoente deve ficar sempre acima, mais para a direita da sua base. Beleza? E o resultado dessa operação é chamado de potência. Então vamos lá. Por definição, depois com as propriedades de potência, a gente vai ver por que essa definição a elevado a zero é igual a 1. Então, depois a gente consegue provar com as propriedades de potência, porque todo número elevado a zero é igual a 1. Correto? E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Esse aqui até é intuitivo, né? Se é o a uma vez, então é o próprio a. Beleza, então vamos para um exemplo aqui prático. 3 elevado a 3 significa que eu tenho 3 vezes ele, 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 elevado a 3 é 27. Vamos para esse agora. Menos 2 elevado a 2. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2. Vamos pensar, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Olha, que interessante. A base era menos e o resultado ficou positivo. Por que isso? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente par, o resultado será sempre positivo. Independente se essa base for positiva ou negativa. Por quê? Porque quando eu faço a multiplicação, se o sinal for negativo, quando eu multiplicar pelo outro, ele fica positivo. E o produto de sinais iguais é positivo. Então, sempre que o expoente for par, o resultado, a potência, será um número positivo. Ótimo. Olha aqui agora. Menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. 3 vezes. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Perfeito. Então, observe aqui, pessoal. Menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. Então, eu chego numa conclusão aqui também, observe, que quando o expoente for ímpar, conserva o sinal da base. Por quê? Porque quando eu fizer esse produto, eu tenho o jogo de sinais dos números pares como sendo sempre positivos. Certo? Vezes um que é negativo, porque a base é negativa, isso vai dar negativo. Beleza? Então, quando o expoente for ímpar, conserva o sinal da base. E se o expoente for par, ele sempre será positivo.
Novamente, quando eu tenho uma fração elevado, observe, tem uma fração elevada a um expoente, se ela está dentro do parêntese, todo o número, toda a fração está elevada a essa potência. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, sobre 4 vezes 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Beleza? Ótimo. E aqui, para encerrar, e se o expoente for negativo? Então, observe, se eu tenho um A elevado a menos N, por definição, nós temos que inverte a base, certo? E o resultado passa a ser positivo. Então, inverte a base. Agora eu preciso colocar dentro do parêntese e o resultado passa a ser positivo. Então, por exemplo, eu tenho 3 elevado a menos 2. E isso é igual. Quem que é o denominador do 3? 1. Então, inverte a base e ele passa a ser positivo. Correto? 2 terços elevado a menos 3. Inverte a base novamente. 3 meios elevado a 3. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.